Implementação de classes e os relacionamentos. Bom, a gente seguindo, né, o nosso modelo, a nossa ideia, né, com essas aulas é de completar, né, esse modelo inteiro. Nós já fizemos a herança, já fizemos a associação. Agora, o objetivo desta aula é fazer a agregação entre funcionário, né, que no caso será um horista ou um comissionado, e o setor a qual, né, ou em qual esse funcionário está lotado. Então, nosso objetivo aqui é a agregação. Então, é esta, né, esta relação entre as duas classes. Então, o funcionário, nesse contexto, ele tem um atributo do tipo setor, né, o funcionário tem um setor, e um setor tem uma lista de funcionários. Então, um setor tem 0 ou muitos funcionários. Então, aqui em setor, nós vamos ter uma lista de funcionários. Então, implementando na classe setor, a agregação. Então, aqui no setor, a gente vai implementar essa lista, né? Mais especificamente o método ADD funcionário, de uma forma diferente, para a gente ver que é um tipo de associação, é um tipo de relação, né, entre as classes um pouco mais forte. A gente vai ver como que é isso. Então, nessa lista, né, mais especificamente nesse método ADD funcionário, é que a gente implementa o sentido da agregação. Então, no setor, no método que adiciona na lista, já se faz a agregação entre os dois objetos. Já adiciona no funcionário o setor e já adiciona na lista, em setor, o funcionário. Então, no próprio adicionar aqui, ó, adicionar funcionário em setor, a gente já fala que esse funcionário é desse setor. Então, a gente coloca o funcionário na lista e já fala que esse funcionário pertence a esse setor. Agora aqui no NetBeans, vamos ver como que isso funciona. Bom, eu adicionei aqui já a classe setor, né? Então, o que nós temos aqui em setor? Nós temos, seguindo a modelagem, né, sigla e descrição. E nós temos os gets e os sets, né? Get set sigla, get set descrição. Né? Isso é normal. O que nós temos de diferente? Nós temos que nós não temos apenas um funcionário no setor. Então, no setor nós temos uma lista de funcionários. Diferente que a gente vai ver, voltando lá em funcionário, que eu fiz uma alteração em funcionário, nós vamos ver que um funcionário ele pertence a um único setor. Aí é diferente, né? É como se fosse associação lá mesmo. Lá em funcionário não tem diferença nenhuma. A diferença está nessa agregação aqui, né? Aqui nós vamos fazer essa agregação. E aqui, então, tem algumas listas, né? Algumas estruturas de dados implementadas aqui, né? No Java a gente não vai entrar nesse princípio agora, mas eu vou utilizar o ArrayList para fazer essa lista de funcionários. Então, eu tenho uma lista de funcionários, né? O tipo da lista de funcionários, o nome da lista é funcionário, e eu instancio ela no construtor do ArrayList do tipo funcionário, passando um tipo funcionário. Bom, aí até aqui tudo normal, os gets e sets para sigla e descrição. Aí aqui, ó, a gente já percebe uma pequena diferença. Não, eu vou fazer um método que retorna um booleano, retorna um verdadeiro ou falso, né, se adicionou verdadeiro, se não adicionou falso. O método chama add funcionário e eu recebo um parâmetro do tipo funcionário que eu chamei de f. Aí, olha só o que eu faço. Eu vou em funcionário, eu tenho um método setSetor, né? Eu vou voltar lá em funcionário antes de continuar aqui. Lá em funcionário, o que eu precisei fazer? Agora, nós estamos fazendo essas ligações, né, entre as classes. O que eu tenho? A gente pode observar na modelagem aqui ao lado, que nós temos agora a ligação entre funcionário e setor. Então, do lado setor nós temos uma lista de funcionários, do lado funcionário nós temos um setor. Então, está aqui o setor. É um atributo só, né, normal. E para esse atributo setor, eu tenho um get e um set setor. Então, está lá, um get setor, para me retornar qual é o setor a qual esse funcionário pertence, e um set setor para eu passar um setor para que esse funcionário passe a pertencer. Né? Então, ele espera um setor
um parâmetro do tipo setor. Isso em funcionário. Agora, voltando em setor, agora, nesse método, quando eu vou adicionar um funcionário na lista, nessa lista de funcionários em setor, percebam que eu passo o funcionário que eu quero adicionar aqui como parâmetro, o objeto, né? Porque é um tipo funcionário, que eu chamei de F. Esse F vai vir como um objeto, que pode ser horista ou pode ser comissionado, né? Nós já vimos anteriormente que são funcionários. Aí, olha, eu vou pegar esse F, que é o objeto do tipo funcionário, ele tem um método lá, setSetor. Então, na hora que eu adiciono um funcionário aqui na lista, como esse funcionário está na lista de funcionários desse setor, esse setor também é o setor daquele funcionário. Então, automaticamente, eu já pego aqui, ó, f.setSetor e passo this, que é esse objeto aqui em questão. Qual que é esse objeto? É o objeto do tipo setor. É o setor que eu estou criando. Além, né, de adicionar, de falar que o setor desse funcionário vai ser este setor aqui, eu falo que na lista de funcionários desse setor vai ter quem? Esse funcionário também. Então, olha, eu já falo que é parte de aqui, né? Então, olha, esse funcionário é parte desse setor, né? E esse setor contém aquele funcionário. Não tem como eu adicionar um funcionário na lista e depois falar que lá no funcionário que ele pertence a outro setor. Eu vou ter na lista de funcionários no setor X e no funcionário falando que ele pertence ao setor Y, né? Diferentes, então não tem jeito. Então ele vai ser aqui para mim a mesma coisa, né? Então, na hora que eu adiciono um dado funcionário na lista, na lista de funcionários em setor, eu falo que o setor desse funcionário também é este setor aqui em questão, que contém essa lista, que contém esse funcionário na lista. Então, aqui, na hora de adicionar, a gente já faz essa agregação, né? Aí, aqui, o que eu tenho? Eu tenho outros métodos para manipular a lista, né? O getFuncionário, por exemplo, para eu retornar um funcionário da lista. O remove funcionário, para eu remover um funcionário da lista, né? Aqui no remove funcionário tem uma jogadinha, né? Porque eu vou mandar o índice que esse funcionário está na lista para remover. Só que para remover eu não removo pelo índice, assim como eu exibo pelo índice. Eu removo pelo objeto. Então, o que eu retorno? Eu retorno um booleano, né? Verdadeiro ou falso. De que um método remove da lista funcionários, só que com parâmetro, o que eu tenho? O índice, mas eu tenho que passar um objeto. Então, eu passo funcionários.get, esse get retorna o objeto. Qual objeto? O índice da lista funcionários. Então, é somente isso. Esses dois métodos aqui não fazem parte da agregação, são só para manipular nessa lista. O X da questão da agregação, para mim, está aqui. Eu adicionar um funcionário nessa lista e, ao mesmo tempo, eu falar que o setor desse funcionário é esse setor aqui em questão, né? É o this aqui. Bom, aí como que a gente pode ver isso na prática aqui? Perceba que eu estou sempre continuando o modelo, né? A gente está no modelo sequencial, começamos lá com a herança, depois a gente foi para a associação, agora eu vou colocar aqui a parte da classe que faz para a gente a agregação, que é o setor. Então, eu tenho um funcionário do tipo horista e eu tenho o pagamento. E esse system out print line aí, eles são só para mostrar na tela as informações. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou declarar um setor, s, recebe new, chamo o construtor da classe, que é o construtor padrão. Aqui o meu teclado está desconfigurado, voltou, aí. S.set sigla, vou colocar aqui só fazendo o cadastro do setor, tá? Por exemplo, eu quero cadastrar o setor RH. S.set descrição, o RH é o recursos humanos. Bom, agora, o que eu quero fazer? Agora vem a jogada. Eu quero falar que esse funcionário é desse setor e que nesse setor tem esse funcionário na lista, ao mesmo tempo, só manipulando o setor, né? Eu poderia vir aqui h.setSetor, recebe S, né? Poderia vir aqui, né? H, né, que é o horista.setSetor, aqui, e colocar S. Beleza, né? Eu falei que esse funcionário é desse setor. Mas agora eu não quero, eu quero lá pelo setor, que já vai fazer tudo de uma vez. Então, S, add funcionário, adicionei H. E pronto, está feito. Eu coloquei esse funcionário na lista de funcionários, né? E já falei
sem acessar o H aqui, eu já falei, né, nessa própria operação de agregação, eu já falei que o setor desse funcionário é o recursos humanos, que é isso que eu acabei de cadastrar aqui. Então, ele já setou ali para mim, né, na hora que eu criar. Podemos ver isso? Vamos ver na prática. Ó. Perceba que eu não dei um set setor em funcionário, né, no caso aqui o horista. O que eu vou fazer? Olha, system.out.println e vou lá, ó, só concatenar aqui setor, colocar a descrição do setor que esse funcionário pertence, mas pelo pagamento, porque eu estou fazendo aqui é um pagamento, né? O que eu estou imprimindo na tela é o pagamento que foi feito. Então, p.get funcionário ponto get setor ponto get descrição. Então, olha só, eu passei um pagamento para o funcionário, né? Aí, do pagamento, eu retorno qual é o funcionário correspondente a esse pagamento. Do funcionário, eu retorno qual é o setor, sendo que eu não passei o setor, né, para o funcionário. Eu passei o funcionário para dentro da lista do setor, automaticamente ele já passou o setor também para o funcionário, né? Nós fizemos, automaticamente não, nós fizemos com que ele fizesse assim, lá dentro da agregação, e a descrição do setor. Então, fazendo isso, eu tenho que esse pagamento foi feito para o funcionário fulano, o valor é tal, e o setor desse funcionário é recursos humanos. Então, olha só, o setor nesse funcionário já está recursos humanos. É muito bacana, né? Que a gente vê que na orientação a objetos, que a gente vai, ó, a navegação, né, entre os métodos, né, que eu ligo um com o outro. Então, aqui eu tenho o pagamento ligado com o funcionário ligado com o setor, sendo que o setor aqui foi uma agregação, eu não precisei de passar o setor para o funcionário, eu passei o funcionário para dentro da lista de setor e ele já fez lá para mim, né, nessa operação, passando o setor também para dentro de funcionário. Não, então, essa é a operação, né? Esta foi a operação de agregação.